Eu queria te convidar comigo a acompanhar a leitura. A partir do verso 28. Diz assim Lucas 19, a partir do verso 28. E depois de dizer isso, Jesus prosseguia a sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que o estão desprendendo, respondam assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam: porque o Senhor precisa dele. Então, trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. Verso 36. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou, com muita alegria, a louvar a Deus em voz alta, por todos os milagres que tinham visto. Diziam: bendito é o que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela. Disse assim: se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isto está agora oculto aos seus olhos, pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Palavra do Senhor, amém? Senhor, fala conosco através da sua palavra. Que nessa manhã as nossas mentes aqui, do mais novo ao mais velho, seja cativa ao teu Espírito Santo. E que tu possas, Senhor, revelando a grandeza da obra, do mistério de Jesus Cristo, novamente no meio da tua igreja, que o teu Espírito possa novamente nos renovar, que ele possa novamente nos convencer do pecado que precisamos nos arrepender, que ele possa novamente infundir em nós vida, alegria, esperança na tua obra, que ainda é eficaz, que ainda é suficiente e que nos levará a perseverar no meio da nossa jornada aqui, Senhor. Que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés nessa manhã e luz para o nosso caminho. É assim que oramos, dependentes de ti, do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. O início do texto que a gente leu dá conta que Jesus seguia na jornada dele para Jerusalém. Jesus, ele tinha um foco, ele seguia firme rumo a Jerusalém. E aqui a gente tem a cena quebrada em alguns movimentos. Na verdade, em 4 movimentos que eu queria acompanhar com os irmãos. O primeiro movimento é quando Jesus envia 2 dos seus discípulos adiante. Jesus, ele vai repetir uma instrução semelhante a essa quando da ceia, onde ele vai de antemão enviar discípulos adiante, e onde eles vão encontrar tudo exatamente como Jesus disse. Jesus, então, nos versos 30 a 35, é a primeira parte do nosso texto de hoje, Jesus envia 2 dos seus discípulos a uma aldeia adiante em busca de um jumentinho. Jesus ainda deixa um detalhe
no texto, ainda é registrado um detalhe no texto, um jumentinho o qual ninguém ainda montou. E os discípulos então vão adiante nessa aldeia e eles encontram exatamente o que Jesus havia sinalizado para eles. Bom, aqui no texto a gente pode interpretar como presciência de Jesus ou como uma preparação, um arranjo de Jesus. O fato é que todas aquelas circunstâncias que estavam ao redor dessa jornada de Jesus para Jerusalém são circunstâncias que estão debaixo da soberana mão do Senhor. Nenhuma dessas circunstâncias fugiu da sua soberana mão. O Deus Pai tinha tudo em seu controle, mesmo toda a resistência, mesmo inclusive a crucificação, a paixão de Cristo, nada disso foi um evento fora do controle de Deus Pai. Amém? Nada disso foi um evento fora do controle de Deus Pai. Bom, segundo ponto, os discípulos voltam com a jumentinha. Aqui a gente tem a segunda parte da cena, que é de 36 a 38. E Jesus então monta no jumentinho. E o jumentinho aqui ele tem um papel muito especial. No mínimo, ele nos dá a evidência concreta de que ele estava cumprindo a profecia do Antigo Testamento. Lembra que quando vimos no Evangelho de Marcos, durante todo o livro de Marcos, nós vimos que Jesus, ele no seu ministério na terra, ele cumpriu todas as profecias que haviam sido ditas a respeito dele. E mais uma vez, lá em Zacarias 9:9, diz que o rei entraria montado num jumentinho. Percebe, irmãos, que isso para nós hoje pode ser um pequeno detalhe, mas não é um detalhe para quem naquela época havia sido formado pelas profecias do Antigo Testamento. O jumentinho, por mais irrelevante que seja para nós hoje, não era para quem estava ali naquela cidade, em Jerusalém, recebendo Jesus. Era a chave, uma das chaves de que aquele que estava sobre o jumentinho, além de fazer todos os milagres pelos quais eles estavam adorando e exaltando Jesus, aquele jumentinho era a chave da profecia cumprida, de que era assim o rei humilde que estava chegando, vindo até seu povo, como diz lá em Zacarias 9:9. Se os irmãos depois com calma olharem, vocês vão ver que é assim que o profeta desenha, antecipa aquilo que estaria acontecendo, aquilo que a gente vê hoje registrado no texto de Lucas. Bom, então Jesus envia seus discípulos, os discípulos vão, encontram a jumentinha, exatamente como Jesus havia dito. Jesus então monta e Jesus começa a entrar. E nos versos 39 e 40, que é o terceiro ato da nossa cena, a gente percebe que, nos versos, 36 a 38, à medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em voz alta, a exultar a Deus, a exultar aquele que vem. E eles cantavam: bendito é aquele que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei. Eles reconheciam que Jesus era o Rei profetizado por Zacarias. Aqui a gente vê um registro do que na tradição da igreja a gente conhece como Domingo de Ramos, que é esse domingo que antecipa o domingo de Páscoa. É esse o contexto. O contexto do texto de Lucas é o Salmo 118 que nós lemos hoje juntos. Percebe que a Bíblia está toda encadeada, ela está toda ligada, é uma só mensagem. Bom, então Jesus vai entrando, montado no jumentinho, e o povo vai adorando a ele. E nos versos 39 e 40 a gente tem alguns personagens já conhecidos da nossa exposição de Marcos e também das exposições anteriores em Lucas, que são os fariseus, os antagonistas, aqueles que estavam ali. Lembra que haviam basicamente 3 grupos circundando o ministério terreno de Jesus?
Jesus, os discípulos, a multidão e os religiosos da época, né? Os fariseus e companhia. Bom, e eles chegam para Jesus, desafiando Jesus: olha, repreende os seus discípulos, eles estão declarando você rei. Como é isso? Estão te louvando, estão te exaltando. Jesus então vai, no verso 40, vai dizer assim: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Aqui tem um ponto importante. A adoração a Jesus Cristo como Rei, que é feita nesse instante e por todo e cada instante do universo, ela não pode ser cessada, ela não pode ser parada. Ainda que a voz da igreja se cale, o universo reconhece Jesus como Senhor. Toda a criação reconhece Jesus como Senhor. Ainda que os discípulos sejam calados, os inimigos de Deus não podem fazer cessar a adoração ao Deus vivo, a adoração ao Deus trino. Ainda que os fariseus, é claro que por trás disso eles vinham, ainda mais nessa reta final a Jerusalém, eles estavam prestes a dar cabo do seu plano, eles vinham seguindo e prestando atenção em circunstâncias e oportunidades para matar Jesus, para pegar Jesus. É claro que aqui eles querem que Jesus dê uma brecha para eles, que Jesus dê para eles um motivo. E Jesus simplesmente diz: olha, ainda que eles se calem, as pedras vão clamar. Porque o meu reino não é desse mundo, o meu reino ele é inevitável para vocês. Ele é inevitável para vocês. E essa é a terceira cena do nosso texto de hoje. Na última cena, Jesus se volta para Jerusalém, dos versos 41 a 44. Jesus, então, olhando para Jerusalém, ele acabou de... Percebe que o texto registra logo antes ele testemunhando o coração endurecido dos fariseus, e ele olha para Jerusalém chorando, porque Jerusalém não havia percebido, não havia discernido o dia da visitação de Deus. Aquele dia que havia sido profetizado, aquele dia que os profetas apontavam como sendo o dia do Senhor, a vinda do Filho do Homem. Jerusalém não havia reconhecido. Jesus chora, e quando Jesus chora, Jesus revela também o coração do Pai. Jesus chora revelando o coração do Pai e a sua tristeza, porque ele veio para oferecer paz. Olha o que está escrito no verso 42. Ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir paz. O apóstolo Paulo, na sua pena, vai nos dizer que Jesus veio reconciliar o homem com Deus. E por meio dessa reconciliação, nós recebemos paz com Deus. Por meio dessa reconciliação, nós estamos em paz. Deixamos de ser inimigos de Deus e passamos a ser filhos. Mas Jerusalém o rejeitou. Ele veio para oferecer reconciliação, ele veio para oferecer paz com Deus, no entanto, foi rejeitado pelos seus. Jesus então prediz a destruição da cidade, pela mão dos romanos, pela espada de Roma. E eu quero dar um destaque para o final do verso 44. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Tempo é chave. Tempo é chave porque é no tempo que a misericórdia de Deus se manifesta. É no tempo que ele veio a mim e a você. Ele não precisava fazê-lo. Ele está acima do tempo, ele está acima do espaço, mas ele, no entanto, rompeu a realidade, rompeu este lado da eternidade. E no tempo e no espaço, veio aqueles que eram seus.
E a sua mensagem formou a sua igreja. E essa mensagem que formou a sua igreja trouxe a sua igreja até hoje, até aqui. E se você parar para pensar quando, no tempo ou no espaço, essa mensagem veio ao seu encontro, é Deus, no tempo, indo ao seu povo. E não há nenhuma outra religião na terra em que o seu Deus venha ao seu povo. A maior parte das religiões são baseadas em homens precisando melhorar, precisando subir degraus, homens precisando correr atrás de uma aprovação divina. Mas o nosso Deus, Ele veio até nós. Ele veio até os que eram seus. 5 ensinos e uma aplicação, para ser bastante objetivo. Primeiro, Jesus tinha um objetivo claro no seu ministério terreno. Jesus não veio perder tempo. Mesmo no tempo da sua vida, que não está relatado pelas Escrituras, ele não perdeu tempo. Ele foi 100% homem, plenamente Deus, intencional em fazer a vontade do Pai, buscando visitar seu povo e oferecer paz. Ele não veio, como seu povo imaginava, instaurar um reino terreno, recrutar guerreiros para lutar contra os seus inimigos. Ele veio oferecer paz. Ele veio oferecer paz. Bom, se por um lado, no texto que a gente leu hoje, e isso se aplica também ao texto da ceia, se por um lado a gente não pode afirmar do texto a presciência de Jesus em relação ao que estava para diante, ou se ele já tinha feito esse arranjo, como alguns intérpretes das Escrituras vão dizer, meu ponto não é esse, meu ponto é que a gente pode testemunhar a providência divina em cada detalhe. A gente pode testemunhar a providência divina nas circunstâncias de Jesus, nas circunstâncias dos discípulos e nas circunstâncias da sua igreja ao longo da história. A providência divina nos cerca, assim como a providência divina cercou o ministério terreno de Jesus. Amém? Terceiro ensino. Mais uma vez a gente vê o registro do cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento. Mais uma vez a gente vê o cumprimento de Zacarias 9:9, que diz assim: o rei que vem até o seu povo, o rei justo, o rei salvador, humilde, montado num jumentinho. É exatamente isso que o profeta Zacarias destaca. O profeta Zacarias fala que o rei viria até o seu povo, é um rei que vem, ele é um rei da compaixão, ele é um rei justo, é um rei salvador, e ele vem de maneira humilde, montado num jumentinho. Isso para nós, leitores do século 21, pode parecer irrelevante. Mas eu quero destacar para os irmãos que isso é cumprimento da profecia divina. Isso manifesta a soberania do nosso Deus, a fidelidade de Deus ao falar com o seu povo e ao cumprir nos mínimos detalhes aquilo que ele falou. Jesus, naquele domingo que hoje nós chamamos de Domingo de Ramos, estava montado num jumentinho porque essa era a chave da revelação da profecia encarnada de um Salvador vindo até o povo de Deus. Amém? Quarto ensino. Primeiro ensino, Jesus tinha um objetivo claro. Segundo ensino, a providência divina cercou todo o ministério de Jesus. Terceiro, Jesus veio cumprir toda a profecia do Antigo Testamento. Amém? Quarto ensino, o Rei do Universo jamais ficará sem adoração. O Rei do Universo jamais ficará sem proclamação, jamais ficará sem louvor. Irmão, irmã, Deus não precisa da igreja.
Deus não depende da igreja para ser Deus. Igreja é corpo de Cristo por amor e por misericórdia, por fidelidade de Deus. Nós não podemos inverter a ordem dessa lógica e achar que Deus, sem igreja como nós conhecemos como igreja, ficará sem testemunho. Eu quero te dizer que Deus, o Deus Trino, o Deus das Escrituras, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não precisa de nenhuma organização humana para ser reconhecido como Deus. Não há nada que nós possamos fazer como sua igreja nessa terra para aumentar a sua divindade, para aumentar o seu reinado. Ele é plenamente Deus. Ele é plenamente Rei. Porque de outra forma nós começamos a criar uma imagem de Deus que é dependente daquilo que seres humanos fazem. E você vai olhar essa situação como nós temos hoje, uma situação caótica em muitos aspectos, e você vai começar a achar que Deus ele fica subtraído da sua glória por conta das circunstâncias. Não. Não. Se a igreja não clamar, as pedras clamarão. Se os homens não se mostrarem fiéis, se as mulheres não se mostrarem fiéis no seu testemunho, as pedras clamarão. Na realidade, nesse exato instante, todo o universo proclama Jesus Rei. Todo o universo proclama Jesus Senhor. Por isso que precisamos entender que quando nos reunimos num culto ao Senhor, nós não estamos, na realidade, de uma certa forma, acrescentando algo que está faltando a Deus. Nós nos reunimos para proclamar quem Ele já é. E por meio do culto público, quando reconhecemos quem Ele já é, nós somos transformados por Sua palavra, a Sua imagem e semelhança, por meio da fé em Jesus Cristo. O nosso culto não é um aparato para completar Deus, não. O nosso culto a Deus, ele é sobretudo para a glória de Deus, mas é para nos moldar, nos nutrir, nos proteger. Para que exista um testemunho fiel para a sociedade. Para que a sociedade, quando o Filho do Homem voltar, e olha, ele vai voltar. E ele não vai voltar montado num jumentinho dessa vez. Para quando ele voltar, todos aqueles que testemunharam a igreja, perseguiram a igreja, ouviram a igreja ao longo da história, são indesculpáveis diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. A igreja existe para proclamar Cristo Rei, para proclamar Cristo Senhor. Não porque Ele fica sendo menos Senhor se nós não o fizermos, mas porque nós temos um privilégio de sermos um nele para a sua glória. Isso nos faz mais próximos de sermos, de fato, humanos. Isso nos faz mais próximos de sermos humanos. Quinto e último ensino. Jesus é o Deus Emanuel. Ele veio. O que essa semana, ao longo da história, representa é de um Deus que saiu de sua glória. Como está escrito em Filipenses, se esvaziou de si mesmo, encarnou, viveu uma vida justa para oferecer reconciliação. E nessa última semana, ele está caminhando rumo à sua paixão, rumo à morte, mas rumo à ressurreição. Por isso essa semana é a semana que é o ápice do nosso calendário. Essa semana é a semana mais importante do nosso calendário. Não porque trocamos chocolates, mas porque essa semana nos lembra de que eu e você temos esperança diante da morte, porque Ele venceu a morte. Ele venceu a morte, irmãos. Sabe por que Ele venceu a morte? Porque Ele veio a nós. Ele é o Deus Emanuel. E hoje intercede por nós. Amém? Ele tinha um objetivo claro.
A providência divina cuidava de todos os detalhes. Ele cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Ele jamais ficará sem ser louvado. Jamais ficará sem ser louvado. E Ele é o Emanuel que veio a nós. E como aplicar esse texto? Nós somos chamados, meu irmão, minha irmã, a reconhecer o tempo da visitação de Deus. Nós somos chamados a estarmos atentos ao tempo em que Deus Emanuel vem. Em que Deus Emanuel veio, mas em que Deus Emanuel vem a minha vida e a sua vida no tempo que se chama hoje. E aí eu quero te desafiar a não olhar para ontem. E se você olhar para ontem e vier culpa ao seu coração, o Salmo 51 tem 8 versos no nosso guia. Ore o Salmo 51 em arrependimento e fé e seja perdoado. Se você olha para trás e o teu passado te acusa, corre para as Escrituras, dobra o seu joelho em fé, confessa e levanta perdoado. Amém? Também não quero agora te chamar ou te desafiar a olhar para o futuro, a fazer projeções. Porque nós somos limitados no tempo que se chama hoje. Você pode fazer planos, mas eu diria que, de uma certa forma, a nossa sociedade secular e pós-moderna superestima o planejamento. Superestima olhar para o futuro. Olhar para o futuro tem o seu lugar, mas como cristãos, como aqueles que são chamados a encontrar Jesus, o Deus Emanuel, hoje, nós não precisamos nos enclausurar em ansiedades. Nós não precisamos nos enclausurar em o que será de mim. Lembra do ensino? A providência divina cercou o ministério de Jesus em toda a terra. Você acha que Ele não vai fazer assim comigo e com você? Porque Ele tem feito assim com a sua igreja. Ele tem cuidado da sua igreja por toda a face da terra, durante toda a história humana. Ainda que Ele não precise da igreja, Ele sustenta e tem sustentado o testemunho fiel da igreja por toda a história. Nunca faltou o remanescente fiel. Ele é aquele que sustenta. E se Ele sustenta assim a sua igreja, por que Ele não vai sustentar a minha vida e a sua vida? Então eu quero te desafiar não a olhar para o passado. Eu te instruí. Se você está preso no passado e se o passado te condena de alguma forma, corre para as Escrituras. Há perdão em Jesus Cristo. O futuro, eu não quero que você olhe para o futuro, eu quero te desafiar a olhar agora, o hoje, nesse instante. Você recebeu de Cristo paz. Você recebeu de Cristo paz com Deus. O seu coração, quando você para e respira, eu não estou falando de tranquilidade, porque sabe que você tem um futuro planejado, um futuro garantido, seja por bens, seja por planos, seja por qualquer circunstância desse mundo. Não, eu estou falando de paz com Deus. Porque foi isso que Jesus veio fazer. Jesus, quando olha no final do texto para Jerusalém, ele chora por Jerusalém, ele chora por aqueles que não conseguem discernir o tempo da visitação e não conseguem reconhecer o que é necessário para ter paz. Você tem paz? Você tem paz? Então reconheça Ele agora como Senhor. Reconheça Ele hoje como Senhor. Abra mão de outros ídolos, abra mão de outras seguranças, abra mão de outros artifícios. E adore a Ele hoje, agora, nesse instante. E amanhã faça de novo. E depois de amanhã faça de novo. Transforme o poder do Espírito Santo numa vida de proclamação do Senhor que veio a nós. Como o povo estava proclamando na entrada da cidade. Bendito é o Rei que vem. Que a minha vida, que a sua vida
Seja esse canto diariamente: bendito é o Rei que veio, bendito é o Rei que vem e me assiste. Recebe a paz dele hoje, agora, pela fé. Abra mão das malas do passado e deixe de lado as bagagens que você preparou para o futuro. Porque nem isso vão levar você para encontrar com o Rei. O que você precisa é de fé. Se relacione com o Rei hoje, nesse instante. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Ele vai voltar. E eu queria te convidar para a gente terminar. Abre comigo lá no livro do profeta Daniel. Daniel capítulo 7. O Filho do Homem virá. E como o Filho do Homem virá? Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu alguém como um Filho do Homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio e a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará. O seu reino jamais será destruído. E o próprio Jesus, em Mateus 24, Mateus capítulo 24, a partir do verso 29. O próprio Jesus diz assim: logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Quando o Filho do Homem vier, haverá um ajuntamento dos eleitos e haverá a lamentação profunda daqueles que negaram o Filho do Homem, que negaram o Rei que vem. Meus irmãos, a minha oração, que a nossa oração seja que nós estejamos junto com os eleitos, que nós estejamos participando das bodas do Cordeiro. Mas isso não é algo que eu queria permitir que você saísse daqui achando que você pode projetar uma expectativa de ser, sem que hoje, nesse instante, você já seja como aquele que reconhece o reinado de Jesus, como aquele que reconhece Jesus como Senhor. O sinal da eleição é a prática da devoção, é a prática da entrega. Não há desconexão entre essas duas coisas. Que eu e você sejamos encontrados nesses dias, especialmente nessa semana de reflexão rumo à Páscoa, como aqueles que se lançam aos pés do Senhor, reconhecendo: bendito é o Rei que vem. A Ele seja toda a honra, seja toda a glória, porque nós temos o privilégio de antecipar aquilo que nós vamos fazer quando Ele vier. Quando Ele vier, não dá para mudar de ideia. Não vai dar mais para achar que na hora que você tiver, opa, peraí, Ele está vindo. Não. Apocalipse diz que aqueles que fizeram tantas coisas em nome do Senhor não são sequer reconhecidos por Ele. Que eu e você sejamos conhecidos, que nós possamos viver de maneira simples o Evangelho da fé, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que proclama o Rei que vem, o Evangelho que usa o hoje para isso, um Evangelho que não esvazia o hoje. Percebe? O que o mundo quer de mim e de você é que a gente esvazie a proclamação do hoje, preenchendo com o passado, com a culpa do passado.
com a ansiedade do futuro. Presta atenção nisso. O nosso hoje tem que ser preenchido por adoração ao Senhor. Quando eu trago o passado para hoje, eu estou trazendo a culpa do passado. Ou o orgulho do passado, que é tão perigoso quanto. Quando eu trago o futuro para hoje, eu estou trazendo ansiedade. Meu irmão, minha irmã, que o seu hoje seja esvaziado pelo poder do Espírito Santo. E que ele seja preenchido pela palavra de Deus. Preenchido por adoração ao Rei dos Reis. E que você proclame aquele Rei que veio para você como um testemunho, junto com o universo. Você não está sozinho nessa. Mesmo quando nós não estamos juntos, nós estamos junto com o universo proclamando o reinado de Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Amém. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque um dia o Senhor veio a nós. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és o Deus Emanuel. Obrigado porque o Senhor veio oferecer paz, reconciliação e paz com Deus. Obrigado porque pela fé dada pelo Senhor, nós temos acesso a essa condição de filhos. Nos ajuda, Senhor, a caminhar durante os próximos dias da nossa vida, não trazendo o passado para hoje, nem antecipando um futuro que não nos pertence para hoje, mas que o Senhor nos dê sabedoria de sermos bons mordomos com o nosso dia de hoje. Por quê? Porque entendemos pela Tua palavra que o dia de hoje é o dia da visitação em nós. É o dia da Tua visitação em nós. Então nos visita hoje com Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos ao longo da semana, Senhor, renova a nossa vida devocional. Renova a nossa leitura das Escrituras, Senhor. Renova o nosso tempo de oração. Ó Senhor, que não faltem lágrimas em nosso tempo de oração contigo. Que durante esse tempo de oração diante da Tua palavra, o Senhor nos ajude a nos esvaziar do ontem, a nos esvaziar da nossa ansiedade do futuro e a entrar numa presença santa e poderosa do Senhor hoje, agora, nesse instante, nos alimentando sim de esperança. Porque, Senhor, se através do Teu Evangelho, encharcados por Ele, nós podemos olhar o hoje, através dele nós olhamos o passado como testemunho da Tua graça e olhamos o futuro como esperança da Tua redenção. O Teu Evangelho muda tudo. Faz assim com a gente, nós te pedimos, juntos, em nome de Jesus. Amém.